Quando perguntaram a Emmanuel qual a diferença da provação e da expiação, ele respondeu. Está registrada esta questão no livro Consolador, que eu já tive a oportunidade de falar, até mesmo nos estudos desta casa. Provação é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. E expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Evidentemente, Emmanuel é muito contundente em seus termos, porque sabemos que Deus é soberanamente bom e justo e que Ele não castiga, mas, inteligência única, Ele nos corrige. Nós, através das muitas experiências reencarnatórias, vamos edificando o nosso destino. Portanto, nós vivemos nesta experiência reencarnatória os reflexos de nós mesmos das reencarnações pretéritas. Nós estamos convivendo com aqueles que nós precisamos passar por experiências. Nossos pais não são nossos progenitores por acaso, assim como os nossos filhos, assim como os nossos cônjuges. Todavia, nós sabemos que existem laços corporais e laços espirituais. Os laços corporais, eles seguem as leis naturais, as leis biológicas, porque nem todos nós, antes de reencarnarmos, fizemos a programação para o mergulho do corpo denso. Ou seja, nem todos nós temos um projeto, um programa, um plano, um planejamento da reencarnação. Nem todos nós. Muitos espíritos reencarnam assim, puramente através das leis físicas, das leis naturais. Muitos de nós participamos de uma organização na erraticidade, que é o intervalo entre as reencarnações, da família que nós teremos, dos espíritos com os quais nós conviveremos. Muitos de nós. Mas é bom que se diga que nem todos os espíritos reencarnados aqui estão porque foi programado que tivesse aquela existência. Vejamos, o destino nós o elaboramos em nossa mente. Os acontecimentos que nos surpreendem nesse processo evolutivo, nós mesmos que geramos. Nós. E nós atraímos e somos atraídos por espíritos com os quais nós nos afinizamos. Então, nós atraímos e somos atraídos. Então, alguém diz assim, mas as mães são categóricas. Amo os meus filhos por igual. Toda mãe diz isso. Eu amo todos os meus filhos igualmente. Mas eu tenho certeza que um filho ou uma filha, um ou outro, tem mais afinidade, mais proximidade. Tanto com a mãe quanto com o pai. É normal. Isso não quer dizer que ela goste mais ou goste menos, mas aqui entre nós ninguém vai espalhar. Amor de mãe é único. Não é verdade? Mas existem espíritos que reencarnam como nossos filhos que nós prejudicamos no passado. E aí esses filhos que são impermeáveis às nossas orientações, que não nos escutam, que não querem seguir os nossos conselhos, porque enquanto pais nós temos este dever de encaminhar os nossos filhos, e se eles são avessos à nossa postura, à nossa atitude, ao que nós falamos, com certeza
este espírito que está nosso filho, que não foi gerado por nós, mas o seu corpo sim, mas não aquele espírito. Aquele espírito, ele já existia. Nós lhe fornecemos o invólucro material, o corpo denso, o instrumento para a manifestação deste espírito. Então, às vezes, aquele espírito é alguém que no pretérito nós de alguma forma prejudicamos. Conheço casos assim. É uma antipatia gratuita, que às vezes nem sabem explicar por quê. Nos relacionamentos familiares. Pais e filhos, irmãos. 5 irmãos, às vezes, ele parece que é fora do rebanho. Tudo que ele faz é incompatível com aquela família. Aí vem aquela, com todo respeito, a brincadeira que os irmãos fazem provocando o outro. Você foi adotado. Porque você não tem nada a ver conosco. E aí começa a discussão. Quando se leva no bom humor, acaba em festa. Mas é natural que isso ocorra. É comum, por sinal. E o espírito de André Luiz tem uma obra magnífica, como todas, mas eu ressalto esta, que se chama Ação e Reação, falando da lei de causa e efeito. Nós precisamos ampliar o nosso entendimento a respeito, porque existem pessoas, irmãos nossos, que estão estudando a doutrina espírita e que presumem que a lei de causa e efeito é assim. Veja bem, eu estou falando que tem irmãos nossos. Você faz algo, esse algo tem a consequência. Digamos, você prejudicou uma pessoa de tal forma que aquela pessoa ficou por um tempo infeliz pelo ato que você cometeu contra ela. Digamos que tenha sido uma traição. Na próxima existência, engana-se quem diga que esta pessoa que traiu será traída. Não é bem assim que funciona. Mas ela poderá ser traída. Não quer dizer que ela será, mas ela poderá ser. Vejamos, porque a contabilidade divina, ela considera todos os nossos pensamentos, palavras e ações. Então, como tudo tem um resultado, tudo que nós fazemos tem os seus efeitos, esta lei, que é extremamente sábia, ela contempla que, se o devedor for encontrado trabalhando no bem, que a cobrança da dívida adquirida, que neste caso, o mal que ele praticou no passado ou que ela praticou, manda esta lei que a cobrança da dívida seja suspensa por período indeterminado ou anulada. Vejamos que maravilha! Olha como a misericórdia divina é infinita. Então quer dizer que se eu errei, mas estou trabalhando no bem, os efeitos da ação infeliz que eu perpetrei no passado vão sofrer aí alterações de tempo para que eu possa resgatar a minha dívida ou que ela seja perdoada, ela seja anulada. Quem diz é Emmanuel a este respeito, o que é muito consolador. Aí alguém diz, mas como é que nós entendemos isso à luz do Evangelho? Disse o Divino Mestre, o amor cobre uma multidão de pecados. O amor cobre uma multidão de pecados. E o Espírito de André Luiz nos traz o caso de uma família que passou por uma experiência muito dolorosa. Ele diz que estava no plano espiritual sendo orientado por um mentor chamado Silas. E ele se fazia acompanhar pelo companheiro Hilário Silva. E de repente foram procurados por uma entidade feminina
desencarnada chamada Luísa, que pediu ao espírito de Silas que socorresse a sua filha Marina. Mas aquela mãe estava desesperada, pedindo ao mentor que a ajudasse naquele momento. Por quê? O mentor foi até enérgico, porque ele conhecia tanto aquela mãe quanto a filha que estava encarnada. E ela disse-lhe que, naquela mesma noite, sua filha Marina iria se matar. Imediatamente, o mentor falou para Luísa, esta mãe, que se deslocasse para a crosta terrestre dentro das suas condições, porque ele, juntamente com André Luiz e Hilário Silva, viriam até a crosta terrestre, à casa de Marina. E lá chegaram e depararam com este quadro, diz André Luiz. Uma mãe ao lado da filha, que ele presumia ter cerca de 2 a 3 anos de idade. Ela segurava um copo com um conteúdo que ele adivinhava ser uma substância tóxica. E aí ela estava trêmula, beijando a filha como se estivesse despedindo dela, e o mentor disse-lhe: ela não percebeu as entidades no recinto. Uma casa simples, de 3 cômodos. Ela não conseguiu ver aqueles espíritos amigos, assim como ela também não conseguiu perceber os espíritos das sombras que ela atraiu com a sua intenção de se matar. Disse o mentor para ela: como você pode pensar na sombra da morte sem a luz da oração? Como você pode pensar na sombra da morte sem a luz da oração? E aí, Marina, porque quando o mentor falou, ele a envolveu em sua energia. Então ela teve uma percepção espiritual que fez com que ela deixasse o copo de lado. E, chorando, fez uma prece a Deus, pedindo a Ele que a socorresse. E que seria melhor para a filha dela que ela morresse, tanto quanto para o seu esposo, que estava hospitalizado. Que aquela filha encontraria mãos caridosas, pois ela não conseguia mais manter o seu lar, trabalhando na costura. Estava muito difícil para ela. E o espírito amigo ali estava, envolvendo-a em energias lenificadoras, balsamizantes. E aí, num movimento que ela fez com um braço de forma involuntária, movimento este induzido pelo espírito amigo de Silas, fez com que ela tocasse no copo acidentalmente e este caiu ao solo, derramando todo o seu conteúdo. Ela percebeu ali que houve uma intervenção divina. E em prantos deitou-se. O mentor aproveitou a oportunidade e fez com que ela adormecesse, administrando-lhe fluidos que a acalmaram, que a tranquilizaram. Uma vez adormecida, ele a auxiliou a sair do corpo denso. E naquele momento, Luísa, a mãe desencarnada, chegou à casa e o mentor fez com que ela, Marina, pudesse ver a mãe, que já estava no plano espiritual há algum tempo. E a hora que ela viu a sua progenitora, ela: mãe, minha mãe, foi ao encontro daquela que ela tanto amava e que por ela também era amada. E ela ouviu da mãe algumas orientações e algumas advertências. Vamos abrir um parênteses aqui, no caso desta mãe
no porquê ela estava passando por aquela provação e também expiação. Olha que interessante. Porque todos nós estamos sujeitos às provações. Aliás, todos nós passamos por elas. Mas nem todos passamos pelas expiações. Nem todos estamos passando pelas expiações. Na verdade, assim, todos podemos passar pelas expiações. Por quê? Porque as expiações são os resultados, são os efeitos das ações infelizes. E as provações são as lutas, são as experiências necessárias, das quais nós não conseguimos eximir-nos. Nós não evoluímos sem provações, que não são castigos. As expiações, que são os efeitos, Deus, em sua grandeza, Ele nos auxilia através dessas expiações para que nós nos reajustemos espiritualmente. Esta mãe Marina, na existência anterior, ela se envolveu com o casal Jorge e Zilda, de tal forma que o seu comportamento fez com que aquele casal deixasse de cumprir com seus deveres. Ela os prejudicou de tal forma que os três, perturbados espiritualmente, desencarnaram. E lá no astral, no plano espiritual, eles sofreram tormentos conscienciais que os levaram a uma reencarnação onde eles deveriam reparar os erros que cometeram. Vejamos, quando nós reencarnamos, nós trazemos conosco as nossas tendências. Trazemos boas e más tendências. Então, houve uma programação onde eles reencarnariam no mesmo contexto social. E assim aconteceu. Reencarnaram. Aquela que é mãe de Marina, Luísa, reencarnou. Depois reencarnou Marina e reencarnou Zilda. Vejamos, aquela esposa de Jorge do passado reencarnou como irmã da mulher que se envolveu com o casal, perturbando o relacionamento de ambos. Então, nós temos este quadro familiar. Luísa, mãe de Marina, mãe de Zilda. Pelas diferenças de idade, Marina teve condições de cuidar da irmã caçula Zilda. E esta, ao chegar à fase adulta, conheceu Jorge, aquele que fora seu esposo na reencarnação anterior. Instintivamente, porque nós não lembramos das nossas experiências do passado. Geralmente nós não recordamos. Então eles não sabiam que no passado haviam sido marido e mulher, mas instintivamente se atraíram e se enamoraram e se apaixonaram. Acontece que Marina, que também conheceu Jorge, se sentiu atraída por ele. E aí ela começou a envolver Jorge em seus pensamentos, em seus sentimentos, para que ele pudesse corresponder aos seus anseios mais íntimos de mulher apaixonada. Vejamos, Jorge já estava enamorado de Zilda. E eles iriam se casar.
e faltando 2 semanas para o casamento, ocorre que Marina, que já havia seduzido Jorge, ela contava também com influências perniciosas de espíritos das sombras, que passaram a vampirizar as energias de ambos, que auxiliaram Marina em seus propósitos inferiores. Ele não sabia como, mas ele se sentia fortemente atraído por ela, ao ponto de ele começar a desencantar-se por Zilda e dizer-lhe certa noite que, embora ele tivesse por ela muita consideração, ele sentia que o seu coração pertencia a Marina. Zilda, introvertida, não manifestou nenhuma reação, a não ser a decepção, o desapontamento. Imaginemos a dor moral desta irmã que sonhava em casar-se com o amor da sua vida. Naquela mesma noite, longe de Jorge, da sua irmã Marina, Luísa, sua mãe já desencarnada a essa época, ela conseguiu um copo de formicida e se matou. Zilda tirou a própria vida. E no plano espiritual ela foi resgatada pela mãe Luísa. E ela passou a sofrer no plano espiritual as consequências imediatas do suicídio, que são extremamente dolorosas, mas tinham atenuante, o de ter sido traída. A sua perturbação fez com que ela, pelas leis divinas, fosse socorrida no plano espiritual pelos espíritos superiores. Marina havia contraído mais débitos. E dentre estes espíritos superiores, destaca-se o ministro Sâncio. O que é um ministro no plano espiritual? Quem teve a oportunidade de ler o livro Nosso Lar vai recordar-se que lá tem departamentos. E os ministros são aqueles espíritos mais elevados responsáveis por esses departamentos. Só para que os senhores e as senhoras tenham uma ideia, esses ministros, esses espíritos, eles têm um poder que lhes foi outorgado pelo nosso divino mestre Jesus, que é o governador do planeta Terra, para decidir se uma pessoa vai continuar reencarnada ou não. Vejam bem, eles podem decidir sobre a nossa vida. O poder que eles têm, mas eles não fazem nada fora das leis de Deus. E o ministro Sâncio considerou Marina como aquela de dívida gravada, a maior devedora. Zilda, desencarnada, sofrendo as consequências do suicídio, agora iria reencarnar, sofrendo os efeitos do seu ato insano num momento de tormentos íntimos. Marina, depois que a irmã desencarnou, vendo-se livre, casou-se com Jorge, que receberam Zilda como filha. A irmã de Marina reencarnou como filha deles, trazendo as marcas do suicídio através de surdez, mudez e deficiência intelectual. Então, surda, muda e deficiente intelectual, trazendo um certo retardamento no seu desenvolvimento mental. Extremamente amada por Marina e por Jorge. Jorge agora estava internado num leprosário, com hanseníase.
A hanseníase, até a primeira metade do século XX, era chamada de lepra. Depois é que passou a se chamar de hanseníase, que graças ao divino médico Jesus, com tratamento, em 2 anos a pessoa fica curada. Não tem mais aquelas sequelas de antigamente, que as pessoas perdiam as cartilagens, não é? Tinham suas marcas ali, suas feridas, muito sofrimento, e graças a Deus tem cura. Acontece que a Zilda de ontem, agora é a filha Nilda. Nilda, reencarnada, agora precisava dos cuidados de Marina. Então, a provação de Marina nesta existência seria, ao reencontrar Jorge, que ela se mantivesse na sua postura de irmã, sem interferir no relacionamento daqueles 2 espíritos. A provação dela era esta, era resistir, lutar contra suas más tendências. Tendências essas que a levaram no passado a prejudicar aquele casal. Mas agora, como a filha torturada, que a irmã de ontem, da mesma existência, ela estava expiando. Provação e expiação numa mesma existência. Porque estava sofrendo as consequências dos seus erros deliberados. Mas não sem o amparo da divina misericórdia. Não sem o amparo dos bons espíritos. E aí, a mãe dela, Luísa, naquele momento, estava orientando-a para que ela permanecesse firme, que ela não poderia desertar das suas lutas e que ela deveria socorrer a irmãzinha de ontem, dedicando seu amor à filha de hoje. Depois deste entendimento, ela voltou para o corpo renovada, disposta a continuar a sua existência.